Bem, com muito prazer recebendo no meu canal, e é pela segunda vez, o doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, advogado. Todo mundo o conhece, acho que o Brasil conhece, foi um dos procuradores mais ativos na Operação Lava Jato, que marcou época no Brasil desde o primeiro semestre de 2014. Eu agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite. E claro que agora muitas das questões da Lava Jato voltaram ao primeiro plano da cena política por causa da candidatura ou da pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Tem também o deputado provável, candidato a deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol, mas especialmente, claro, pela presença do juiz, ex-juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, Sérgio Moro, como candidato a presidente. Então, é inevitável reaparecer as questões da Lava Jato. Eu pergunto ao senhor, os críticos da Lava Jato, e eu entrevistei também alguns no meu canal, insiste em dizer que as delações elas foram como se fossem plantadas pelos procuradores. Era uma espécie de ou você fica preso ad eterno aqui, algo mais ou menos do gênero, ou você faz uma delação premiada e o próprio Bolsonaro, presidente da República, disse que os procuradores já tinham uma espécie de texto já até pré-preparado para que o delator assinasse e tal. Eu pergunto ao senhor, que participou durante tantos anos, e não só dessa investigação, como de outras investigações importantes, isso ocorreu? E como é que o senhor responde a essas questões? Essa é uma mentira muito clara e deslavada. Ela parece pressupor que os ouvintes são ignorantes a respeito do sistema jurídico brasileiro. Primeiro, a Lava Jato não prende ninguém, e mesmo o doutor Sérgio Moro, como juiz do primeiro grau, é apenas um dos juízes numa cadeia de juízes que vai até o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se alguém é preso, ele tem inúmeros recursos, como houve inúmeros recursos habeas corpus para os diversos tribunais. Então, ninguém fica preso por uma decisão dos procuradores ou por uma decisão exclusiva do então juiz Sérgio Moro. Fica preso porque houve a concordância das diversas instâncias que aquela pessoa deveria ficar presa. Então, isso é um equívoco absurdo, ainda mais no sistema brasileiro, que solta muito mais do que prende efetivamente. E segundo, parecem esquecer que há advogados, e advogados dos melhores times jurídicos, dos melhores escritórios de advocacia, assessorando e prestando a defesa técnica aos clientes, mesmo aqueles que fazem acordos de colaboração premiada. Então, portanto, eu não creio que nenhum advogado dos grandes escritórios que participaram desses acordos permitisse que houvesse um texto pré-pronto. Isso é coisa de uma pessoa ou que desconhece como funciona ou está tentando de má fé enganar a população brasileira. Como nós estamos agora, já entramos na campanha eleitoral de 2022, é até explicável pela situação que o país vive, essa antecipação, apesar que ainda pela legislação eleitoral ninguém é candidato, mas todo mundo sabe que já existem vários candidatos, inclusive à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, e Sérgio Moro, entre outros que se apresentam como candidatos, alguns como possíveis candidatos, Alessandro Vieira, Simone Tebet, etc. Eu pergunto ao senhor, é também usada agora, nessa semana apareceu muita coisa, voltando ao que chama-se de vaza-jato, a expressão criada, salvo engano, pelo Intercept Brasil, quando apresentou gravações que foram obtidas através do Telegram de forma clandestina, né, por um hacker, e de conversas entre os procuradores, entre eles e entre os procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Eu pergunto ao senhor, por que, e porque eu perguntei isso a um adversário da Lava Jato, ele falou assim, eu falei, as gravações, elas não foram periciadas. Ele falou, mas não foi solicitado perícia por ninguém. Então, a pergunta que eu faço ao senhor, essas gravações, as conversas eram indevidas? 2, houve solicitação de perícia? Ou 3, tendo em vista a divulgação por métodos
fora do campo jurídico, vamos chamar assim, não era nem necessário pedir a verificação da veracidade ou não dessas gravações. Mas qual a importância disso, que o senhor entende, ou se isso é só uma estratégia de tentar desmoralizar o trabalho da Lava Jato, que foi um pouco mais de 6 anos? Eu creio que há muito equívoco também nisto, uma manipulação de opiniões que beira a má-fé. Primeiro, eu não posso atestar nada do que está naquele material, mesmo porque eu não vi e não se tratava da minha conta de Telegram. Então, eu não posso atestar exatamente o que existia lá, se há veracidade ou não. O que há, de fato, é que procuradores e juízes, em qualquer instância, em qualquer nível, assim como advogados, conversam entre si. É perfeitamente normal e isso acontece diariamente na rotina do fórum. Há até grandes advogados de grandes políticos importantes que transitam pelo Supremo Tribunal Federal de vestido de bermuda, coisa que nenhum outro mortal pode fazer. Então, nós temos, na verdade, que juízes e procuradores, advogados e procuradores, advogados e juízes conversam, assim como delegados de polícia e auditores da Receita Federal, faz parte do trabalho. Então, não há nada de irregular, mesmo naquilo que supostamente foi colocado na imprensa pela Intercept e pelos jornais associados. E eu vi, esses dias atrás, até a doutora Renata Gil, que é da Associação do Magistrado Brasileiro, falar, procuradores e juízes conversam, mas isso não significa em nenhum momento que o juiz perdeu a sua imparcialidade. O que nós temos que ver é que há uma manipulação, e uma manipulação que tem origem criminosa. Nós estamos tentando atacar a Lava Jato usando textos apócrifos escolhidos montados segundo a conveniência dos veículos jornalísticos. Eu não sei se alguém teve a condição de ter acesso a todo o material, salvo esses veículos jornalísticos que têm uma forte conotação de apoio ao candidato Lula e que agora, naturalmente, vão ser utilizados durante toda a campanha. Mas eu já digo, não há nada lá de irregular. Muito pelo contrário, se forem as conversas entre procuradores reais e verdadeiras, vão ver que existe muito espírito público e muita busca por um bom resultado para a população brasileira. Deixa eu perguntar para o senhor, comparando, é inevitável, né? Mas antes de eu falar dessa comparar, deixa eu colocar uma outra, eu ia comparar a questão da Itália, mas antes eu queria colocar o senhor. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição, suposta suspeição do ministro Sérgio Moro, suspeição para a segunda turma, né? Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor analisa? O senhor que foi um participante ativo, eu sei que o senhor é do Ministério Público, foi do Ministério Público, evidentemente, mas o senhor acompanhou durante anos a Operação Lava Jato. Como é que o senhor avaliou a decisão da segunda turma? Olha, eu sou um procurador, né, na época, hoje eu sou advogado, né, mas eu fui um procurador veterano na Operação Lava Jato, sênior. Eu venho de uma família de promotores de justiça, meu pai entrou em 1944, tenho 2 irmãos procuradores, e nós sabemos que no Brasil, isso é fato, o Ministério Público pode, no máximo, incomodar poderosos, mas conseguir uma prisão após uma decisão definitiva, transitada e julgada, sempre foi uma impossibilidade. Prescreve, os inúmeros recursos vão sendo apresentados, embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos infringentes, e por aí vai e nada funciona. Na verdade, o que nós temos um problema sério é que o nosso sistema de escolha para os tribunais superiores é bastante politizado e traz, portanto, a influência política para os tribunais superiores. De modo que nós, historicamente, temos, como que foi a denúncia de Collor? Não foi recebida por um suposto erro do então procurador. Como é que foi o próprio mensalão, que tem origem no próprio Supremo,
acabou sendo desfigurado pelos embargos infringentes. E isto vai acontecendo sempre. Por quê? Porque o nosso sistema foi pensado de modo que o Supremo é protegido pelo Senado Federal e, de certa forma, o Senado Federal protege o Supremo Tribunal Federal. Existe um grande acerto para que a política não seja criminalizada no sentido de não seja apurada as suas responsabilidades. É assim que a justiça funciona no Brasil, infelizmente. Historicamente, nós temos anulações absurdas. A própria ideia de que a justiça eleitoral, por exemplo, vai conseguir fazer alguma coisa com os processos, foi para lá para morrer na justiça eleitoral. Cadê as decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito dos casos de foro privilegiado? Nada. Cadê os conselhos de ética do Congresso Nacional sobre os inúmeros parlamentares que estão envolvidos nas denúncias? Nada, nada acontece nesse nível no Brasil. Então, o que nós temos é um juiz que é tratado como suspeito, enquanto as dezenas de suspeições envolvendo, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que ameaça o doutor Sérgio Moro, hoje em dia, em plenos veículos jornalísticos, nenhuma delas foi julgada. E Gilmar Mendes é a próprio sinônimo de parcialidade. Então, infelizmente, há dois pesos e duas medidas no Brasil. Aqueles que são amigos da política e aqueles que são pobres, pretos, pardos, ou que são inimigos dessa política como é feita no Brasil. Perguntar ao senhor, porque é uma questão também presente agora nesse debate contemporâneo e que envolve a Lava Jato. A prisão, em abril de 2018, do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era, naquele momento, estava até liderando as pesquisas eleitorais, e ele acaba sendo preso. E o argumento usado dos críticos da Lava Jato é que a decisão do então juiz Sérgio Moro era para favorecer a candidatura a Jair Bolsonaro, e ele acaba aceitando, acho que a 1º de novembro, algo assim, o convite depois do segundo turno das eleições, o convite do presidente eleito para ser ministro da Justiça. Eu queria que o senhor, por favor, apresentasse sua opinião sobre, primeiro, a questão da prisão do Lula e a sua vinculação direta com o processo eleitoral de 2018. Segundo, como é que o senhor analisa a aceitação do juiz Sérgio Moro, naquele momento, ter concordado, aceito o convite para ser ministro da Justiça de um candidato eleito e que acaba vencendo as eleições, não tendo seu principal opositor, que tinha sido preso por decisão do juiz Sérgio Moro? Essa questão está presente nesses dias, está sendo repetida mesmo, mas especialmente agora, após o lançamento da pré-candidatura de Sérgio Moro. Como é que o senhor responde essa questão? Eu respondo, primeiro, há um equívoco nessa colocação, porque Lula não foi preso por decisão do então juiz Sérgio Moro. Ele foi preso porque houve a decisão do recurso no Tribunal Regional da 4ª Região. Sérgio Moro não determina em nenhum momento a prisão preventiva de Lula. Ele foi recolhido para execução da pena, porque naquele momento, a partir da decisão da segunda instância, as pessoas deveriam se recolher à prisão e começar o início do cumprimento de pena. Então, já existe aí um equívoco. O Sérgio Moro, o que determinou durante o processo foi a condução coercitiva. Em nenhum momento, Sérgio Moro determinou a prisão preventiva de Lula. Então, sob esse aspecto, você verifica que há sempre muita manipulação das informações e falta de critério nessa análise do que realmente aconteceu. Agora, em relação à aceitação, na época, eu, em conversa com o então juiz, falei, olha, e que eu não acreditava no, então, ainda não era presidente, mas já era eleito, Jair Bolsonaro, que eu tinha para mim que um cargo no Ministério da Justiça confrontaria a própria maneira de ver de Sérgio Moro, porque existia uma pauta de guerra cultural, que eu conheço o Sérgio Moro, ele não endossa de maneira alguma, né?
Mas Sérgio Moro me colocou claramente que ele tinha esperanças de desenvolver um trabalho no Ministério da Justiça a favor do combate à corrupção. Ele acreditou nisso, eu não acreditava, então, em Bolsonaro, mas ele acreditou nisso e, infelizmente, o tempo provou que eu tinha razão a essas minhas restrições que eu tinha com, então, escolhido pelas eleições. Jair Bolsonaro nunca mereceu esse crédito, infelizmente, ele foi um surfista da onda anticorrupção, foi um daqueles que tentou pegar a onda e conseguiu, enganou a população, porque, na verdade, nunca teve compromisso, e isso enganou Sérgio Moro. Agora, se Sérgio Moro deveria ter ficado, essa é uma outra questão, porque hoje existe um regime de terror imposto a procuradores e juízes, desde a lei de abuso da autoridade, mas com as atuações absurdas dos conselhos nacionais, principalmente do Ministério Público. Hoje nós temos um procurador da Lava Jato, um dos melhores procuradores que eu conheço, que fez a investigação das concessionárias do Paraná e revelou o que todo mundo dizia, mas nunca passou de uso político em campanhas, que era a corrupção nas concessões dos pedágios. Ele foi punido com demissão por ter pago do seu próprio bolso um outdoor com a foto dos procuradores da Lava Jato. Nada ofensivo, apenas uma foto. Equivocado, talvez, indevido, talvez, mas jamais algo que pudesse ser punido com demissão. O que existe é uma perseguição. Então, Sérgio Moro, ao sair, evitou estar hoje perseguido, porque é o que está acontecendo. Cadê o doutor Bretas? Simplesmente ele teve que se calar sob pena de ter a sua vida profissional, a sua vida particular, submetida ao desgaste de ser processado administrativamente. Então, o que hoje existe, eu digo, Sérgio Moro não deveria ter ido para o governo Bolsonaro, mas ficar teria sido pior para ele. Perguntar essa questão, a relação com a Itália, é inevitável, né? Com a Operação Mãos Limpas na Itália e as consequências. Acabou, no caso da Itália, fracassando e abriu condições para o Berlusconi, Silvio Berlusconi, ficar um bom tempo no governo como primeiro-ministro, né? E com 1000 problemas durante a sua gestão, durante seus governos, né? Que teve uma série de composições com o Partido Força Itália, que na época ele tinha essa denominação. Eu pergunto ao senhor, aqui no Brasil também a impressão que dá, por todos esses últimos acontecimentos mais recentes, é que também a luta contra a corrupção, especialmente simbolizado na Lava Jato, acaba sendo derrotada pelos poderes constituídos, pelos poderosos, etc. A denominação que queira dar, isso alguns fazem esse tipo de análise. Então, eu vocalizando essa análise que alguns fazem. O senhor considera que houve a derrota na Itália e a derrota no Brasil? Sendo assim, o combate contra a corrupção está quase sempre fadado ao fracasso? Bom, primeiro nós temos que pensar que nós temos um avanço histórico que é muito dialético, vamos dizer assim. Então, para todo avanço, existe um contra-ataque e o pêndulo da história vai variando conforme os diversos movimentos sociais. Então, para dizer a verdade, eu acho inevitável que haja, nesses casos de macrocorrupção, de investigação de macrocorrupção, como foi a Mãos Limpas, como foi também a Operação Lava Jato, que haja uma derrota. Primeiro que a derrota já está pré-determinada. Como eu disse, eu sempre ensinei para os cursos de novos procuradores que o sistema é injusto e vai, à medida que o tempo vai passando, ele vai revertendo todos os ganhos que nós conseguimos nas acusações criminais que nós temos contra poderosos. É inevitável. Uma revisão aqui, um recurso ali, um habeas corpus lá, e tudo vai sendo destruído. Quando não se volta contra os próprios investigadores, como aconteceu na Operação Lava Jato e como aconteceu na Operação Mãos Limpas. Então, é inevitável. Já era claro para mim, e tanto é por isso que o Ministério Público Federal encampou as 10 medidas contra a corrupção, porque ele estava dizendo ali, olha, não se iludam, existe uma dificuldade intrínseca
para se processar poderosos no Brasil. E essa realidade piorou nos últimos anos com algumas leis, com abuso, a própria revogação de artigos da lei de probidade. Isso tudo mostra que nós estamos vivendo nesse movimento pendular contrário agora para o combate à corrupção. Mas sempre se caminha, na minha opinião, de uma maneira positiva para frente. Hoje nós não temos dúvida de como a política brasileira se financia, coisa que antigamente não era dito a boca pequena, mas nada era tão explícito. Hoje nós sabemos, o financiamento das campanhas políticas, do controle partidário pelos caciques, se dá por dinheiro público alcançado antigamente por uma maneira ilícita e hoje, supostamente, boa parte, por uma maneira que, na minha opinião, não é lícita, mas ainda não foi questionado devidamente, que são os fundos partidário e eleitoral e o orçamento secreto. Então, hoje nós já sabemos isso, nós temos o diagnóstico, tanto que quando as 10 medidas saíram, elas eram processuais penais e penais, mas as novas medidas contra a corrupção, lançadas depois pela Transparência, Observatório Social, elas já falavam no problema político, no problema de escolha de ministros do Supremo, nos processos de transparência dos partidos políticos, no excesso de partidos políticos, no problema no nosso sistema eleitoral, que faz com que todos os candidatos, mesmo dentro do mesmo partido, concorram contra todos os candidatos, de modo a exacerbar o poder econômico como um fator determinante dentro das eleições. Então, tudo isso é um fato que hoje nós já temos bem claro para quem vê o fenômeno de uma maneira global. E eu creio que as empresas estão preparadas hoje para dizer não, até porque não existe mais o financiamento das empresas às campanhas políticas. Então, com os compliances, com essas estruturações, as empresas hoje já não estão mais tão passíveis de serem achacadas por políticos. Isso também é um ponto positivo. E tanto é verdade que houve essa transferência desse dinheiro para os dinheiros dos fundões e do orçamento secreto. Isso já mostra que o setor, de alguma forma, caminhamos para frente em todo esse fenômeno. Deixa eu perguntar mais uma questão ao senhor. Os críticos da Lava Jato, alguns entrevistados no meu canal, dizem assim, olha, eu não disse lá atrás que Sérgio Moro era político, agora ficou claro, ele sai candidato a presidente da República. Dizem também, eu não falava que o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, fazia política e não queria justiça? Olha, agora ele saiu, pediu a saída do Ministério Público e é candidato a deputado. Aí eu pergunto ao senhor, como é que o senhor responde essa questão? E parte B, né? O senhor é candidato nas próximas eleições de 2022? Bom, primeiro que isso é uma profecia que se autoconcretiza, ela se concretiza pela própria existência dela. Ao serem, evidentemente, o caso de Deltan Dallagnol, ser perseguido, porque respondeu a dezenas de representações administrativas e nessa ânsia de buscar aperfeiçoamento que se revelou durante as 10 medidas, é natural que, a partir do momento em que tudo não funciona dentro da justiça, que ele busque a política. A política não pode mais ser aquele lugar como aquela piada que o pai coloca, a política é o local onde o pai coloca o filho que não tem nenhuma competência ou nenhuma vocação. É a curva de rio dos nossos profissionais brasileiros. Quer dizer, se não serve para nada, vai para a política. Não, hoje a política precisa de pessoas de bem. Eles saíram no momento, na minha opinião, certo, e vão fazer diferença na política para o futuro, no bom sentido. E assim foi também na Itália. O Di Pietro foi tão perseguido que ele também foi para a política. E esse é da natureza, porque você, como procurador, no meu caso mesmo, fui tantas vezes acusado disto, e a minha resposta, eu me aposentei e não vou para a política. Eu não vou para a política.
Existem dezenas, mais de 20 procuradores, delegados de polícia, auditores da Receita, e ninguém foi para a política. Eles estão pegando duas pessoas que são relevantes, são marcantes, como um exemplo do que não é verdadeiro. E Deltan Dallagnol e Sérgio Moro farão diferença para o país, no bom sentido, dentro da política. Legal, eu acho que eu agradeço muito ao senhor Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, mais uma vez, o senhor foi muito gentil atender meu convite, e eu acho que as questões que eu coloquei é que perpassam o meu canal, porque tem milhares de comentários, uma série de vídeos, e também no Twitter, e eu falei, não vou aproveitar essa ocasião, colocar essas questões, como eu fiz também para adversários da Lava Jato, colocando as questões daqueles que têm uma visão crítica à Operação Lava Jato. Então, agradeço muito o senhor ter aceito mais uma vez o meu convite, desejo boa sorte agora nas atividades que o senhor desenvolve, e numa outra oportunidade, gostaria muito de poder conversar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, até mais.